pessoal, sejam bem-vindos, né? Aula de eletricidade aqui do curso de eletrotécnica, né? Da unidade Dr. Celso Charuri, né? Na turma 957924. Deixa eu já iniciar aqui a compartilhamento, que aí fica mais fácil, fica mais didático aqui. Eu estou fazendo aqui algumas. Estou refazendo, na verdade, a análise dos exercícios, né, para ficar mais didático para vocês aqui. Aí eu estou reconstruindo aqui no simulador para ficar fácil, né? Que aí eu coloco as resistências, faço elas em série, né? Algumas aqui em paralelo, em série, e ordenando aqui para as próximas aulas. Então, pessoal, na última aula a gente analisou, vou ajeitar aqui. Só arrumar aqui que. Agora deu certo. A gente tinha ido para. Que eu tenho uma aula em Pernambuco, aí tinha ido para outra pasta aqui. Então, pessoal, na última aula, né, foi a terceira aula, a gente falou do exercício que era da atividade 2 aqui, ó. Do exercício 2 da atividade 2, na verdade, o último. A gente até finalizou, eu fiz essa correção aqui, ó. Eu até conversei com a Edivânia, ela pediu para eu pegar transformar esse slide aqui num PDF, né? Daí para vocês verem, né? Olhar passo a passo aí como é que foi Eu estou fazendo esse arquivo também no Word, aí eu acredito que talvez no Word fique melhor para vocês. E teve uma dúvida, não sei, se alguém quiser, se alguém que teve essa dúvida quiser falar aí, foi exatamente, até o aluno me falou, foi nos últimos slides aqui. Antes de achar, foi aqui, ó, no passo 9. Ele não entendeu aqui essa parte. E realmente, é, esse aqui é um caso específico quando você tem uma malha aqui, por exemplo, eu chamei essa de M1, né? M2, M3, e até então a gente estava achando, né? O sétimo passo, determinamos a corrente 3, né? Que passa em cima do resistor 3. Depois, o oitavo passo, né? Nós achamos a tensão no resistor 3, já que a gente tem o valor da resistência, né? Que é 2K, né? 2 kΩ. Então, já que a gente havia achado a corrente, né? Foi mais fácil. Daí foi no oitavo. Isso, a gente usou a corrente aqui, né? 0,86 miliamperes, né? Deu 1,72, não foi 1,66, igual eu havia errado aqui, né? Daí, no nono passo, o aluno me fez a seguinte pergunta, enviou lá na caixinha aqui. Professor, eu não entendi isso, até desenhou aí em cima, né? Colocou, ele falou que até pausou e tirou o print, né? Eu não entendi qual foi a dinâmica, né? Por que que deu, por exemplo, poderia ter dado, né, 1,72, por exemplo, mais 5,1, né, que aí, em vez de dar 3,38 daria, né, 6,82, né? Então, aí ele falou, professor, eu não entendi qual que foi a lógica aqui. Então, eu vou refazer esse passo aqui, né? Vou até apagar aqui. Ele falou, o professor ficou confuso. E eu lembro mesmo que na hora você tem que prestar muita atenção. Eu até dei uma bugada mesmo. Beleza. Então, até então a gente tinha achado, né,
a tensão, né? E na corrente primeiro, depois, com o valor da resistência, né? Jogando a primeira lei de Ohm, achamos a tensão, que é 1,72. Ok. Agora o nono passo é achar a tensão do 6 e do 7. Só que para você achar a tensão do 6 e do 7, você, né, você pode utilizar a lei de Kirchhoff. Lembra que até no início da aula eu, eu expliquei a lei de Kirchhoff, né, que é a soma das tensões aqui, né? E aí, até então, pessoal, a gente achou aqui, deixa eu ver se está funcionando. Só ligar aqui a mesa digitalizadora. Ah, agora deu certo. Isso que ela não estava funcionando aqui, não estava conectada. Então, ó, por que que desenhar é tão importante? Então, até então, né, eu nomeei esse aqui malha um, malha 2, malha 3. Os exercícios mais complexos, eles têm fontes, né, seja de tensão contínua e tensão alternada nas várias malhas, né, que aí não tem outro jeito a não ser utilizar os métodos de resolução de equações, né, lineares, né, de álgebra linear, né. Porém, no início do exercício, a gente começou achando primeiro a corrente total, né? Então, a corrente total, lembrando, ela vai até aqui, né? O IT, corrente total. Nossa, minha letra tá maravilhosa. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui. Então, a gente achou a corrente total, né? Agora melhorou. Ela entra nesse nó e depois ela sai nesse nó aqui, ó, o I total. Daí, né, vamos supor, chama esse nó de A, esse de B, né, e esse aqui de C. Como não tem nenhum elemento resistivo aqui, né, a gente considera a resistência da trilha, né, ou do cabo. Eu falo trilha se fosse um circuito eletrônico aqui, né, ou do cabo, a gente considera como zero. Se fosse uma residência aí, né, a gente tem até que considerar a queda de tensão do cabo que a gente está utilizando. Beleza. Daí a gente viu, né, que a corrente total, o que a gente pensa, né, por isso que a gente teve que fazer essas várias reduções até chegar na redução final no início para achar a corrente total. A gente considerando o resistor equivalente total, a gente pode dizer que a corrente total gira por todo o circuito. Só que aqui no nó A, ela vai se transformar em outra corrente, né? Que a gente foi vendo ao longo do exercício aqui, né? A gente a transforma na corrente I5. Então ela entra, né, considerando aqui, ó, sempre a placa maior é positiva, a placa menor é negativa. Então, considerando que o circuito está fluindo nesse sentido aqui, né, no horário, então ela entra no nó A, vai sair, ela vai se dividir, e a gente até achou aqui, né, que é a I5, ó, foi 0,51 miliampere. Então ela divide para I5, divide em outra corrente que a gente nomeou de I3, por quê? Porque ela está passando em cima do resistor 3. E daí depois ela vem aqui, ó, e se transforma na corrente 6, e por sua vez se divide, né, já que o nível de tensão é o mesmo, né, que vai aparecer aqui no R6 e no R7, né? E até então a gente precisa saber, por isso que esse nono passo, achar pelo método da lei de Kirchhoff, né, extremamente importante. Então, a corrente, e a gente analisou que a corrente vai ser a mesma, né? Porque eles têm o mesmo valor de tensão, né? O mesmo valor de resistência, desculpa, né? Aqui vira corrente 7 e o mesmo valor de tensão. A diferença de potencial entre B e C vai ser a mesma no resistor 6 e no resistor 7.
porque os dois estão em paralelo, né? Até lembra, é como se a gente considerasse o nó B como um dos pinos da tomada, né? E o nó C, o outro pino de uma tomada que a gente liga aí, um equipamento. Então, eles estão em paralelo, eles vão receber o mesmo nível de tensão. Ok. Daí, né, a gente chega no impasse aqui. Eu não sei a corrente do 6, muito menos a do 7. A única coisa que eu sei que vai ser a mesma, né? O que eu tenho para trabalhar é a tensão, né, do resistor 5, que é 5 volts. Eu tenho a tensão, né, no resistor 3, que é 1,72. E aí falta a tensão no resistor 6, que se matar essa charada, vai encontrar, né, a tensão também, que vai ser a mesma, né, por estar em paralelo, e de quebra vai também possibilitar achar corrente, porque ela se dividiu em correntes iguais, né? Então, a corrente total, né, que é 1,37 miliampere, no nó A aqui, ela divide, né, entre o nó A e o nó B, depois entre o nó A e o nó C, depois no nó B aqui e o nó C vai se dividir em duas correntes, para no final elas se somarem aqui e aqui novamente ela virar de novo 1,37 miliampere. Então ela entra 1,37 miliampere, né, e se divide aqui proporcional ao valor das resistências. Ok. Por que que eu tive que fazer essa volta toda aqui? Agora, se você. Deixa eu. Acho que aqui nesse azul fica bom. Se você separar esse circuito que a gente chamou de malha 2, né? Então, vou tentar desenhar o melhor possível ele aqui, que é o R3. Aqui é o nó B. Aqui é o R5. O nó C. Aqui também é nó C. E aqui é o R6. Então, essa tensão a gente já tem. Essa tensão também a gente já tem, que é do resistor 3, só falta a do 6. E a gente chamou de malha 2. O problema é que, lembra que eu falei lá no início do exercício, lá semana passada, quando eu faço o somatório, aí lembra que eu ensinei a manha lá, a técnica? Sempre a gente olha o polo positivo e o polo negativo da fonte, né? Ou seja, de uma bateria, de uma pilha ou de uma tomada, né? O que está fornecendo energia. E daí a gente vai ter vários equipamentos, ó, vários resistores nessa malha fechada aqui, ó. Quando fala malha fechada, todos esses N resistores, né? O R1, R2, R3, até o enésimo resistor aqui, o somatório, a corrente vai ser a mesma, né? Eles estão em série. Corrente vai ser a mesma, porém a tensão vai ser dividida, né? E o somatório, por isso que chama, né? A lei de Kirchhoff lá, né? O somatório das DDPs, né? Dos valores das tensões numa malha vai ser igual a zero. Aqui fica fácil quando eu tenho uma fonte de tensão, porque eu considero, tem dois jeitos. Ou eu considero a fonte de tensão positiva e os equipamentos que vão consumir energia negativa, ou eu faço o contrário. Os equipamentos que consomem energia são negativos ou são positivos e a fonte de tensão é negativa. Sempre vai ser assim. Agora, com isso em mente, né, a gente tem a tensão do 5, ó, que é em cima do resistor 5, a gente já tinha achado, ó, 5,1 volts. O do 3 a gente tinha acabado de achar, eu tinha até errado, né? 1,72 volts.
e só falta a tensão do 6. Então a gente tem uma malha, um circuito fechado, dá para a gente aplicar a lei de Kirchhoff, né? Que é o somatório das tensões vai ser igual a zero. Só que aí a gente tem um impasse. Quem que eu vou considerar positivo? Quem que eu vou considerar negativo? Professor, já que é tudo, inclusive, foi essa pergunta que um aluno me fez. Professor, inclusive, se são só resistores, então, sei lá, já que eu comecei a conta considerando a fonte positiva, por que que eu não considero elas negativas? Daí, né, eu pensei, eu falei, ó, é uma saída. Mas por que que eu desenhei as correntes novamente? Lembra que a corrente total ela está entrando no nó A aqui? Vou até pôr uma outra cor aqui, uma cor cheguei aqui. A corrente total ela está entrando nesse nó aqui, ó, no nó A, né? Daí a gente, para fazer o exercício, a gente considerou que a corrente I5, ó, ela está descendo aqui, ó. O I5 está descendo, a setinha para cá, né? O I3 a gente considerou que a corrente I3 está indo para o nó B aqui, ó. O I3, ó, a setinha dela para cá, né? E por sua vez, né, a corrente, tanto o do resistor 6 quanto do resistor 7, mas para fazer essa malha que é a M2, eu só preciso do sentido da corrente do resistor 6, que vai ser aqui para baixo, ó, aí 6, né? Por que que eu preciso desse sentido de corrente aqui, ó? E todas vão desembocar no nó C, né? Que aqui é o mesmo nó, já que eu não tenho resistor aqui. Porque lembra quando eu estava fazendo o exercício aqui, ó, explicando a teoria, ó, a corrente, por convenção, ela vai sair do polo positivo da fonte, né? E depois entrar aqui ó, no polo, aí eu considero aqui como positivo, como negativo, né? Vocês estão vendo que a fonte, né? Eu considerando a fonte aqui como positivo, né? Ela está indo no sentido horário. Então, os resistores, né? A corrente vai continuar indo pelo mesmo sentido, só que os resistores são negativos aqui. Então, uma técnica, eu até procurei isso num livro no, acho que é Johnson alguma coisa aí, né? Então, você considera aqui, ó, tá vendo que nesse lado aqui, ó, a corrente está descendo, aqui ela está indo para a direita e aqui está indo para a esquerda e novamente ela está indo para o nó C aqui. Eu poderia até juntar isso daqui, mas aí a análise ia ficar mais confusa, vamos dizer assim, né? Então, o que que eu, né, matematicamente, né, ó, dentro aí da técnica e da álgebra linear, juntando com a física, o que que dá para eu fazer? Eu não vou considerar o sentido aqui da malha, porque a corrente que eu estou vendo aqui não é a corrente de malha. A corrente de malha é uma corrente que representa toda a corrente aqui nessa malha, na malha 2 aqui, ó, toda a corrente fechada aqui. Então eu tenho correntes individuais em cada resistor aqui, ó, uma indo para baixo, outra indo para a direita, outra essa aqui novamente descendo, né? Então o que que eu posso considerar aqui? Essa daqui, ó, como está descendo aqui, ó, né? Eu, sei lá, vou considerar ela como positiva. Vocês vão ver aqui que tá parecendo meio estranho, mas vocês vão ver que vai fazer lógica aqui, ó. Então, ó, tá entrando a corrente e tá saindo aqui os dois aqui, ó. Então, você tá vendo que se eu considerar a tensão do resistor 6 do 5, desculpa, né, como positiva, então vamos lá, vamos escrever a equação aqui, né? Então, tensão no R6 ou R5 positiva
a corrente, né? A corrente aqui, ó, ela tá. Se eu fosse percorrer aqui a malha aqui, ó, por exemplo, I3, corrente I6, ela lembra que ela vai para o nó e ela sai aqui, ó, novamente, deixa eu mudar a cor aqui. Ela sai no nó C aqui, ó, como normal, como a corrente total, a chamada corrente de malha do último, né, do último arranjo aqui do circuito. Então, eu considerando aqui, ó, ela está indo nesse sentido aqui, ó. Se eu fosse considerar ela tivesse girando aqui, né? Obviamente é um quadrado, né? Um retângulo. Então ela está indo nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, ok. A gente sabe que aqui elas vão se somar e vão se dividir aqui. Mas se eu considerasse a corrente que passa no I3, né? E a corrente que passa no resistor 6 aqui, ó. Se ela fosse subir aqui, você concorda comigo que ela estaria se opondo? Então, no frigir dos ovos, a corrente do I5 aqui, ó, que passa em cima do resistor I5, ela está oposta ao sentido da corrente que passa em cima do resistor 3 e do resistor 6. Então, eu posso considerar o resistor 5 como positivo, né, o sentido dele como positivo. Daí o somatório das tensões aqui, ó, se ele é positivo, o do resistor 3, se eu desse a volta aqui, ó, ele está se opondo à queda de tensão do resistor 5, né? Na real, isso não acontece não, viu? Mas como se eu tivesse dando a volta aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Se a corrente do resistor 3 desse a volta aqui, você concorda que ela está se opondo à corrente do resistor 5, né? A corrente que passa no resistor 6 também, se ela tivesse dando a volta aqui, você concorda que ela está se opondo, né? Então, na álgebra aí, né? O único que está indo para um sentido é o resistor 5 e o resistor 3, a corrente do resistor 3 e do resistor 6, ela está indo no sentido oposto. Então, nesse somatório aqui, para a álgebra linear dar certo aqui, eu vou considerar, se eu, no primeiro caso, né, primeiro caso aqui, eu considero a tensão do resistor 5 como positiva, né, por isso que eu não fiz nada. No somatório vai do resistor 5, 3 e o 6 aqui. Agora, eu tenho que pegar a tensão, né, como ela está se opondo aqui, ó, a tensão do resistor 3 menos a tensão do resistor 6. Vai ser igual a zero. Outra hipótese, a gente está dando uma volta, pessoal, mas tem um motivo para vocês começarem a entender como é que funciona a análise de circuitos aí. Ela não é fácil, né? A gente já conversou sobre isso. Agora, se eu considerar o sentido da corrente aqui, da queda de tensão do resistor 5 como negativa, então, ó, menos a tensão do resistor 5, mais a tensão do resistor 3, mais a tensão do resistor 6 vai ser igual a zero. Então, essas duas possibilidades eu posso considerar aqui. Então, eu quero saber o quê? A tensão né, do resistor 6, né? A incógnita é a tensão do resistor 6. Então, se nessa primeira que eu isolar, né, o resistor 6 aqui, vai ficar o quê? Ó, vou pôr aqui em cima aqui, ó. Estou isolando o 6, né? Então, é só passar para o outro lado aqui da equação. O resistor 6, a tensão dele tá o inverso, né, da subtração é a soma. Então, se eu passar para o outro lado aqui, ó, vai ficar tensão do resistor 5 menos a tensão do resistor 3
é igual à tensão do resistor 6. Tudo isso eu tirei dessa primeira análise, eu considerando o sentido da corrente, é porque eu não falei do sentido da corrente na aula passada. É porque se você tem um resistor aqui, pessoal, e está passando uma corrente, quer dizer que em algum lugar aqui, se for circuito de tensão contínua, né? Quer dizer que tem uma fonte alimentando, igual nesse desenho aqui, ó, desse outro lado. Então, naturalmente, uma corrente vai fluir por ele, que vai ser a corrente desse resistor, né? Se eu chamar ele de R, e vai haver isso, se vocês derem uma olhada nos livros, né? O pessoal desenha até um diagrama assim, ó. Eles desenham uma seta, né? Uma seta assim, aí coloca positivo e negativo aqui. Daí, você, para considerar se esse resistor vai ser negativo e positivo, é o que eu falei. O caso mais simples é quando eu tenho uma fonte e eu tenho resistor, capacitor, indutor e por aí vai, né? Mas se numa determinada malha, igual esse circuito aqui, eu tenho três malhas, e aí uma delas, né? Na verdade são duas, né? Uma delas aqui eu só tenho resistores ou só tenho fonte. Daí eu tenho que considerar o sentido da corrente. Para eu entender aqui, ó, na malha, por isso que eu desenhei ela no lugar aqui sozinha, para eu entender quem que está se opondo a quem. Aí eu começo a imaginar aqui, ó. Aí você que está resolvendo exercício, você começa a imaginar. Não, pera aí, ó. Nessa malha aqui, o resistor 5 ele está no sentido anti-horário. Se ele estiver girando aqui a corrente dele. Já nessa malha aqui, né, na malha 2 a corrente do resistor 3 ela está girando no sentido horário. E do resistor 6 também, né? Por isso que eu coloquei no mesmo sinal e o outro com sinal trocado. Porque senão não ia dar certo a resolução desse exercício. Para a álgebra linear funcionar, a gente tem que pensar desse jeito, considerando uma análise de circuito. Aí por isso que deu aqui, ó, resistor 6, né? Tensão no resistor 6 mudando de lado aqui, ó, dá o quê? Tensão no resistor 5 menos a tensão no resistor 3, que foi exatamente aqui, ó, tensão no resistor 5 menos a tensão no resistor 3, que é 1,5 volts menos 1,72, que dá 3,38. Ah, professor, e essa outra abordagem aí que o senhor falou? A incógnita não é o resistor 6? Vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó. O resistor 6 já está desse lado da equação e já está positivo, né? Então tá tudo bem. É só eu passar para o outro lado aqui. Então vai ser resistor. Deixa eu diminuir aqui a pena desse aqui, não tá pequena, não. Então vai ficar o quê, ó? Isso daqui já está do lado esquerdo da equação, ó. Tensão no resistor 6 é igual. Passo tudo para o outro lado aí, ó. Aqui tá menos, vai para lá mais. Então é tensão no resistor 5. Aqui, ó, o sinal, a álgebra aqui, né, uma soma, né, uma operação de soma, ela tá positiva. Se ela for para o outro lado, ela vai subtraindo, ó, menos a tensão no resistor 3. Opa, uai, professor, acabou dando no mesmo, né? Tensão no resistor 5 menos a tensão no resistor 3. Quando você usa, né, quando você usa a álgebra linear, eu estou falando álgebra linear, pessoal, mas é porque às vezes eu esqueço, é o estudo aí de equações lineares, né? As equações lineares que vocês estudaram lá no segundo grau, né? Eu sei que tem muitos aí há muito tempo, foi bom aquela conversa que a gente teve na semana passada, né? A, a, os estudos de circuito, eu só quero falar circuito, de equações lineares, depois vocês aprenderam a matriz, né? Como que essas equações elas são organizadas, né? Aí tem a matriz 2 por 2, 3 por 3 e por aí vai. Aí depois vocês foram para o cálculo de determinante. Então, equações lineares lá do segundo grau,
matrizes que parece uma matéria sem pé nem cabeça, né? Quando a gente estuda pela primeira vez. E professor, desculpa, mas até hoje para mim ela parece sem cabeça. É igual eu falei lá na primeira aula. Eu sei que vocês ficaram um pouco preocupados, né? Tem coisa que na lógica matemática é diferente da nossa lógica aqui, né? Então, a equação linear, a matriz e a determinante, tudo junto, chama-se, né, no curso técnico, no curso superior, de álgebra linear, né? No curso técnico, a gente não chega a estudar álgebra linear a fundo. A gente fala de álgebra linear, fiquei sabendo que no tecnólogo estuda, né? E também, né, obviamente, no curso de engenharia elétrica. Então, vocês estão vendo que ela deveria, a conta deveria dar o mesmo, ó. Tanto na primeira abordagem, ó, que o resistor 6 vai ser a tensão do resistor 5 menos o 3, e a segunda abordagem, ó, considerando o sentido da corrente, ela também tem que dar essa análise aqui, ó, a tensão no resistor 6 é igual a tensão no resistor 5 menos a tensão no resistor 3, né? Que aí dá, né? Que for o nono passo, né? A tensão é 1,5 ou 5,1 menos 1,72, que deu 3,38. Se a pessoa que me perguntou, ou se vocês têm mais alguma dúvida nessa última parte aqui desse exercício, pode perguntar aí, pessoal. Tem alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Então, né, depois Professor, vocês. Ah, sim, pois não. professor, é o seguinte, esse exercício aí, realmente, assim, ele é um exercício difícil de entrar na cabeça, né? Não é fácil Não, não é, como se diz, não é vocês, hoje. eu acho que, mesmo que resolva por partes, igual o senhor está fazendo aí, tentando, mas, assim, eu realmente estou com muita dificuldade nele de entender por onde começa, por onde que vai. Assim, eu acho que eu vou ter que dar uma estudada aqui, pegar alguns livros aqui, algumas Uhum. informações para poder tentar resolver esse exercício, porque realmente eu mesmo não estou conseguindo entender assim os encaixes, sabe? Assim, pega ali a atenção, Entendi, a sequência, né? é Por isso isso. que a Edivânia me pediu para, ela falou, professor, pega porque ela não sabia que eu estava fazendo também no Word, né? Que aí eu estou Uhum. fazendo da melhor forma para vocês entenderem. Ela falou, professor, pega aquela sua apresentação, né? No dia eu estava acompanhando, é, e transforma ela em PDF para os alunos verem a sequência, né? Que aí a gente começou o quê? Começou do circuito geral aqui, né? Começou dele aqui geral, Isso. né? Aí eu fui Uhum. fazendo, ó, no primeiro passo, né? Transformei ele no resistor, né? No resistor zero, e assim por diante eu fui fazendo. Isso está Beleza? disponível para a gente vai ver depois, né? Vai estar disponível aí. Eu não tinha colocado, não, mas assim, Eu vi mesmo, ela eu dei uma pediu para olhada fazer nessa isso, semana, eu né? vi. Ela falou assim, professor, eu acho que se eu colocar essa sequência aí, né? É, por isso que eu tô tendo cuidado de fazer aqui no programa, né? Igual eu tô fazendo nessa versão aqui mais antiga, eu tô esperando a outra licença, para Uhum. justamente eu não fazer meus garranchos aqui, porque lá no quadro até que a letra fica melhor, né? Mas aqui, aí eu vi que tinha, aí esse aluno, eu falei, gente, de repente a dúvida dele é a dúvida do pessoal, né? E realmente essa parte aqui, essa análise aqui, para você entender como é que, né, Desenvolve, né? Que porque começa, né? ficou como se, não, então quer dizer que sempre eu vou pegar a tensão maior e subtrair da menor e show, né? Shazam, né? Não Uhum. é assim. Aí tem Mas no esse. começo, professor, Ah, dava para entender. Mas esse final aí, que você está falando, não é, dá não, para no, entender não, nada. você viu que no começo. Então, esse final aqui eu senti, aí eu falei, gente, tá faltando alguma coisa aqui. Aí o aluno me Tudo que você perguntou, falou né? aí hoje eu não entendi. Não, Ah, mas calma, calma que eu vou gerar o PDF aqui, né? E aí, aí eu vou pedir para a Edivânia colocar aqui numa pasta, ó. Dependendo da matéria, eu sempre faço isso, ó. Por exemplo,
eu peço para ela colocar aqui na área de videoaulas, né? Que aí fica mais fácil. Coloca uma pastinha lá, né? PDF da sequência de resolução dos exercícios para Aí fica mais conferência. fácil. E a gente olha, Beleza? né, no decorrer da semana. Aham. Não, é canseiro mesmo, até hoje. Até hoje eu estou estudando. Agora vamos pro próximo aqui. É por isso que eu tô Professor, separando. professor, Assim, desculpa, quando que a gente vai usar isso na prática, né? Essa parte em quadro de comando, né? Quadro de comando a gente vai usar muito esse quadro de comando, painel elétrico, ou não? olha, Ou não confesso sei. que não. Na análise, talvez essa análise aqui é porque, graças a Deus, a gente tem um programa como esse aqui, né? O Multisim, a gente tem esse daqui também, ó, o FluidSim. E aí também, né, por exemplo, o operador nacional do sistema, né? Ele tem os programas lá que fazem a simulação, igual isso daqui, ó. Isso daqui tem pneumática, hidráulica e elétrica, né? Na prática, dependendo do que você for fazer, né? Na montagem até que não, né? Mas assim, quando você for analisar, fazer um projeto, dependendo, pode ser que sim, mas assim, é importante vocês entenderem a lógica, vamos dizer assim, a lógica matemática dentro da física aqui, que a gente está aplicando a física, né, que é o sentido que a corrente e que a queda de tensão ela vai aparecer aqui, mas na prática, no dia a dia mesmo, né, montar quadro de comando, essas coisas, de tanto vocês verem o diagrama lá e na prática, ó, eu sei que vocês vão se sentir melhor, assim, mais confiante no módulo 2, que vocês já vão começar com instalações elétricas industriais. Que eu sei que se tiver alguém já da área aí, né, já é eletricista industrial, por exemplo, já tá salivando, porque quando você começa a montar lá, você chega no presencial, daí o professor ele mostra lá o diagrama, aí você entende o diagrama. Tem alguns que são um pouco complicados, mas nada tão complexo igual fazer essa análise de circuito aqui, não, tá? É melhor Professor, assim. assim, já no negócio você falou, já que é engenheiro elétrico, né? O engenheiro elétrico, ele já não vê tanta, né, a prática assim, né? Não, Do ramo. só para você ter uma ideia, ó, cálculo, essa análise de circuito aqui, eu só vejo quando eu vou ministrar a aula e dependendo se eu for fazer um curso específico, né? Eu vejo isso, mas no dia a dia, na prática, para fazer projeto elétrico, para montar quadro, a gente nem usa isso daqui. Se precisar de usar, a gente tem o quê? A gente tem as simulações aqui que ajuda a gente. O operador do sistema, imagina, se o operador do sistema tivesse que calcular isso aqui tudo. A gente ia ficar sem energia quase o tempo inteiro. Beleza? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Eu até já deixei aberto. Não, não é esse. Por enquanto, não. O exercício 4, pessoal, deixa eu ver se eu já abri aqui. Ah, não, isso aqui é o que eu estou resolvendo para colocar nos slides para vocês. Deixa eu pegar aqui a conta de energia, que a gente vai precisar dela. Eu escaneei uma conta de energia aqui. Vamos para o próximo. Então, a gente vai analisar da atividade 4, né? Vamos fazer a referência aqui, porque eu sei que às vezes a gente se perde aqui, ó. Agora é a atividade 4. A atividade 4, ela só tem um exercício. A atividade 2 tem dois, né? E o segundo ele foi bem longo, né? E a atividade 5, se eu não me engano, é 6 ou é 7 exercícios. Então, essa daqui só tem um. Vamos lá. Professor, só para. É esse daqui, né, professor? Ó, essa aqui é a folha que, né? A folha que vocês baixam. Essa aqui é a folha, é o exercício 1, né? Da atividade 2 que a gente já fez, o exercício 2 que eu fiz a revisão dessa última parte aqui, né? Dessa segunda malha, né? E agora o que a gente vai fazer, né? Que só tem um único exercício.
Aí Ô, depois a gente vai começar os 6 exercícios do 6 ou 7 da atividade 5. Então é esse que vocês baixam aqui. Pois não, O senhor, alguém falou? o senhor tinha falado a parte também, quando chega na parte da automação, a parte de automação aqui é mais sensores, como é que seria dentro do nosso ramo? Sensores, ultrassom, sensor infravermelho, sensor... Vocês vão ver mais instalação elétrica industrial, né? Que aí o professor ele vai mostrar, por exemplo, sensor de fim de curso, que ele pode ser óptico, né? Pode ser de ultrassom, ele pode ser magnético, né? Tem, por exemplo, você vai atuar um pistão, né? E daí o pistão ele tem uma plaquinha metálica aqui, e aí, e dependendo, ele né? Até o corpo dele é metálico. Aí você coloca o sensor, aí na hora que ele bate, ele reflete, né? Se ele for um laser, né? Ele Ferromagnético. reflete, aí ele percebe, né, o que chegou ali naquele ponto, né, e ele não pode passar daquele ponto ali, né, aí mais em instalação elétrica industrial. E geralmente a gente começa com instalação, né, para vocês pegar lá no laboratório, no dia a dia lá, né, fazer as montagens que são necessárias, para depois a gente falar de projeto, que é muito mais fácil você visualizando na sua mente, depois que você montou uma instalação predial ou uma industrial, né? Para você já começar a visualizar, você tendo na mente o que que foi, né? Ah, o professor lá em predial falou para eu passar fio, falou para eu ligar aqui uma tomada, né? Ou um interruptor simples, né? Para acender e apagar só uma lâmpada, ou então o interruptor three-way, four-way, né? Para acender e apagar de vários pontos, né, de várias teclas, uma lâmpada ou várias, né, numa escadaria aí, né? Hoje em dia o pessoal utiliza automação, né? Mas essa é clássica que o eletrotécnico tem que saber. Então aí fica muito mais fácil. Você monta primeiro, você entende como é que faz a montagem lá no laboratório na prática, né? Depois a gente fala de projeto, que aí você começa a visualizar o que que você montou e aí começa a fazer mais sentido. Antigamente a gente fazia por projeto, né? Mas a gente viu que começar pelo projeto não era uma boa abordagem. Já a gente já acostumar instalar, né? Igual o eletricista faz, né? Ele instala, ele só segue um projeto, mas às vezes ele nem precisa seguir o projeto. É só você falar, ó, liga essa lâmpada aqui, né? Ou duas lâmpadas, uma para acender lá próximo da cama e outra para acender na porta. Aí ele já sabe, ah, não, eu vou ter que utilizar dois interruptor, né? Three-way, três vias, porque senão eu não consigo instalar, né? Não pode ser interruptor simples e nem pode ser um interruptor de quatro vias, né? Ele já entende tudinho sem nem ver o projeto. É mais ou menos isso, beleza? Então é esse exercício aqui, ó, é o 1, né? Essa situação aqui para você fazer uma análise. Deixa eu, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Então, ó, o exercício 1 da atividade 4, né? Analisando as informações disponíveis nessa tabela, né? Então, a gente tem os aparelhos, né? O ar-condicionado, a lâmpada incandescente, o computador e os aparelhos de escritório, né? Impressora, a tela do computador e outros periféricos, né? Roteador, por exemplo, hoje em dia, né? Tem. Chuveiro, né? O chuveiro elétrico e secador de mão do banheiro lá, né? Está parecendo um, ou um banheiro de. Aqui está falando que é de uma empresa, né? Da FSA, né? Mas poderia ser muito bem um banheiro público do shopping center, né? Que tem esse secador de mão, né? Aquele que ele tem uma resistência elétrica, né? Na hora que você põe a mão aqui, o sensor percebe que tem algo aqui. Aí ele tem um timer ali, né? Ele fica funcionando por algum tempo e depois ele desaciona. Para você acionar novamente, é preciso você tirar a mão. Tem uns que aí depende da programação que você faz ali. Quando eu falo programação, não é algo muito complexo, não, viu, pessoal? Às vezes tem umas alavanquinhas ali, dependendo ali, né? Você só coloca a alavanca ali, aí tem uma que se você acionar, né? Ele para, né, com aquele tempo, aí você tem que tirar e voltar de novo. Tem outro que, enquanto você tiver com a mão lá,
né? Ele está funcionando. O problema, se você acionar esse, aí vamos supor que, sei lá, alguém deixa de sacanagem um, uma escova de dente, alguma coisa ali, né? Um copo, uma garrafa. Daí, se o sensor perceber e ele não desligar depois de uns 5 segundos, por exemplo, né? Ou até mais, ele vai continuar funcionando indevidamente. Aí imagina a conta de energia dessa empresa ou desse shopping center aí. Então, a gente tem que deixar nessa configuração. Eu sei que tem até mais lá, mas as duas que eu me lembro de cabeça é essa que ele desliga depois de um tempo e a outra que ele fica, aí não tem timer não, ele fica ligado enquanto você está com a mão ali. Ela é boa, mas só que pode acontecer isso. Pode acontecer da pessoa deixar de propósito algo ali, né, para o sensor ficar percebendo. Aí, como vocês vão escutar muito esse termo, principalmente no laboratório, né? Que aí o professor, na prática ali, ele fala, vocês vão escutar o termo automação burra. Automação burra é quando eu tenho um sensor, né? Uma minuteria, por exemplo, né? Um relé de tempo, que aí com um determinado tempo ele para. Não quer dizer que eu tenho uma IA, né? O chat GPT, alguma coisa ali, né? Skynet está analisando, não. É uma automação, só que é uma automação burra, né? Através de relé, né? Principalmente relé de tempo, né? Ou um relézinho térmico ali, dependendo, né? Da uma minuteria, é mais ou menos isso, né? É um relé térmico que ele tem duas lâminas, né? Aí o coeficiente de dilatação linear de cada um deles é diferente. Aí, como eles são diferentes, né? Sempre uma placa ela vai tender a, a se dilatar mais. Aí por isso que essa placa ela vai para um sentido, né? Ou ela se dilata mais, né? Ou ela abaixa ou então ela levanta. Então, essa tabela aqui tem o rol aqui com a potência e com o tempo que ela funcionou no mês aqui, ó. Então ele está falando aqui, ó, analisando as informações disponíveis nessa tabela abaixo, né, com a potência e o tempo que esse equipamento está funcionando, né, e após calcular o consumo de cada conjunto de aparelhos, elabora um relatório referente ao consumo elétrico dos aparelhos utilizados no setor administrativo comercial da empresa FSA, né, e organize de maneira decrescente, ou seja, do maior consumo, né, já que ele está pedindo para calcular o consumo, né, do maior consumo para o menor, ou seja, quem consome mais para quem consome menos, justificando os motivos do alto consumo de cada tipo de aparelho e sugerindo algumas melhorias, né? Eu já deixei até pré-pronto aqui, né, para gente não demorar muito. Vamos lá. Eu, né, coloquei aqui essa conta de energia, tá certo que ela é antiga, pessoal, mas ela vai servir para o propósito nosso aqui. Então, essa é uma conta antiga aí da Celg, né? Atualmente, as contas de energia, elas são semelhantes às de água, né? Ela vem, aquela impressora térmica, né? Que aí é uma coluna, né? Mas vamos nos ater a algumas informações aí que a gente tem na conta de energia, né? Por exemplo, aqui, ó, esse 1.212 aqui é o consumo de energia do mês, né? No caso aqui, ó, foi esse do mês 2 de 2015, né? É em joule, professor? Em joule? Como é que Não, é? é watts hora, né? Quilowatt-hora. O exercício está pedindo para calcular em watt-horas, mas eu já vou, né, fazer uma observação aqui para vocês. Até no exercício eu escrevi aqui. Então é quilowatt-hora, né? A fórmula que calcula, né, é energia é igual a potência em quilowatt, né, multiplicado pelo tempo aí em horas, né? Lá no medidor de energia, a cada um quarto de hora, ou seja, 15 minutos, ele faz um registro, o medidor eletrônico, né, principalmente o industrial, né? E aí a gente tem o analógico, né, que tem o disco, e nós temos o eletrônico aí, né, que ele também, antigamente,
havia o primeiro gato, vamos dizer assim, o pessoal trocava o sentido ali, né? A fase com neutro, daí o relógio ele girava ao contrário. Qual que é o problema desse gato aí? Porque sempre esse valor aqui ele vai estar aumentando, ó. Igual tá aqui, ó, leitura atual, ó. Apareceu aqui, ó, 22 aqui, ó, então 2.228 quilowatts, tá? Que a leitura, quando o leiturista foi lá, né? Se não me falha a memória, ele pode até 33 dias, aí tem um mínimo lá, o mínimo, eu não me lembro quantos dias são de faturamento, mas até 33 dias o leiturista tem que ir lá na sua residência, lá na indústria e fazer a leitura, né? Quando ela é presencial aí. Fazer essa leitura, né? Tem alguns equipamentos que você faz né, uma telemetria ali, uma leitura online, né? Uma leitura, você nem precisa do leiturista ir lá. Daí a leitura atual foi essa. A leitura anterior foi 1.016 kWh. Aí o que que o leiturista faz? Ele pega a atual menos a anterior, que vai dar o consumo, que foi de 1.212 kWh que esse cliente consumiu em janeiro de 2015. E daí, né, atualmente esse gráfico aqui de consumo, ele aparece de lado, né, porque ficaria grande lá na folha. Então, geralmente, você vê aqui, por padrão, o acumulado de 12 meses. É óbvio que hoje em dia, né, com a computação, eu falo hoje em dia, já tem muito tempo, né? Porque antigamente o pessoal só armazenava, por exemplo, o residencial só armazenava os dados de 12 meses, né? Inclusive, quando a gente tiver lá em instalação industrial, em projetos elétricos industriais, né? Eu vou passar uma informação para vocês que toda a indústria, ela não simplesmente, né, depois que você faz o projeto, né, e a execução do mesmo, você não liga igual a gente faz em uma residência, né? Você liga no 0800 da concessionária local e você pede para fazer a ligação. É um processo um pouco diferente, né? Como você tem um alto consumo da indústria, o que que a gente faz? A gente entra com um projeto, depois eu vou mostrar como que é o procedimento para você dar entrada nesse projeto, né? Nesse processo de aprovação do projeto. E daí, como é uma indústria, você provavelmente vai ter um transformador próprio, ou seja, você tem uma demanda, né? Um consumo alto. Daí o contrato ele vale por um ano. Você pode simplesmente escolher, né, lá na lavratura do contrato, que você vai utilizar 50% da sua carga, da sua planta lá. Vamos supor que você está abrindo a indústria agora, né? Então, o seu horizonte aí de expectativa, né, é de um baixo consumo aí dos seus produtos. Então, é prudente você, no contrato de demanda, pedir, né, uns 50%, às vezes até uma porcentagem menor. Aí depois de um ano, quando seu produto tiver alavancado e tal, daí você pode pedir para mudar esse contrato de demanda. Aí, então você faz um projeto antes, você aprova esse projeto, aprova também o transformador que você vai colocar, né, lá na indústria, para depois que você fizer todo esse processo de aprovação, né, o pessoal faz a ligação, né, da rede 13.8 para a sua rede de baixa tensão da indústria, né? E daí você vai pagar um valor fixo todo mês. Daí, esse valor fixo ele pode aumentar, porque você pode, às vezes, ultrapassar se você não tiver um planejamento lá na indústria, né? Vamos supor que você acordou que vai utilizar por um ano 50% da sua demanda total. E daí, um dia lá, né, você distraído, utilizou 60 por 15 minutos. Então, nesses 15, esse um quarto de hora, você vai pagar o valor fixo, vamos supor que é 10 mil conto, né? Então, se tudo der certo, você só paga 10 mil. 10 mil mais esse valor, essa tarifa de ultrapassagem que chama, né? Aí vamos supor que foi uns R$ 200, né?
E daí também, se você não corrigir o fator de potência, aí vamos supor que por 2 horas o seu banco de capacitor ele falhou e daí você não corrigiu o fator de potência adequadamente. E aí a multa, né, por não correção do fator de potência deu R$ 500, ou seja, você vai pagar 10.000 mais R$ 500 por não correção do fator de potência nesse período e mais 200, ou seja, você vai pagar R$ 10.700 na conta de energia desse mês. Mas mais para frente a gente vê isso. Mas entendam que o valor é em quilowatt-hora, né? É a potência multiplicado pela quantidade de hora que você utiliza aquele circuito, né? Quanto mais você utiliza o circuito, mais esse consumo ele vai, né? O valor ele vai aumentar. Aí a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Energia, né? Eu já deixei pronto ali, ó. Energia é igual a potência multiplicado pelo tempo. Daí a energia lá na conta, né, aqui na conta de energia, ela tem que dar em quilowatt-hora, a potência é em quilowatt. Por que que a potência não pode ser igual do exercício aqui, professor? Né? Porque, o do exercício é porque vocês estão treinando aqui, ó, em quilowatt multiplicado por hora, que dá igual a quilowatt-hora. Porque o exercício pediu simplesmente aqui. Mas se fosse uma conta de energia, você teria que converter para quilowatt, porque senão, ó, vamos supor, essa conta aqui, ó, ela deu, né, tirando ó, o ICMS aqui, ó, a tarifa aqui de PIS, COFINS, né, os encargos sociais aqui, ó, deu. Ah, não, é consumo. Ó, o ICMS aqui, ó, os encargos dá mais ou menos da terceira casa depois da vírgula aqui. A gente não vai fazer essa conta agora, não, mas é o que? É o que você consome. Aí vamos supor que o que você consumiu é os 53 centavos. As outras casas decimais é o ICMS, PIS e COFINS. Ainda tem esses R$ 33, porque nesse mês aqui estava bandeira vermelha, né? Então, o valor aqui, ó, tava dando quase na casa, por cada quilowatt-hora, né? Tava dando quase 3 centavos cobrados a mais por ser bandeira vermelha, né? Por os reservatórios de água estarem muito baixo lá de hidrelétrica, né? Então tava quase 3 centavos aqui, né? Ainda tem esses outros casos decimais aqui, são os encargos. Então, vamos supor, tô chutando aqui, viu? As outras casas aqui, ó. Aí vamos supor que deu só 600 conto. Se você pagasse literalmente só o que você consumiria, né? Só o que você consome, você pagaria só 600 conto. Mas tem R$ 44,46 de tarifa, né? ICMS, PIS, COFINS. Tem mais R$ 33 de tarifa adicional bandeira vermelha, né? E mais 5 conto, ó, R$ 5,83 da tarifa de iluminação pública. Aí vamos supor que essa residência aqui, essa chácara, isso aqui é de uma chácara. Vamos supor que essa chácara aqui, o transformador que alimenta ela, ele é em 2 quarteirões. Esse mesmo transformador, ele alimenta essa chácara que está no quarteirão, sei lá, C2 e outra quarteirão que é o quarteirão C3. Então, vamos supor que no C2 e no C3 eu tenha 30 consumidores. Daí, o valor da iluminação pública ele é rateado entre essas 30 unidades consumidoras. Então, ela deu um valor e foi dividida por 30, e para cada um deu R$ 5,83. Então, é só você multiplicar pela quantidade de consumidores. Não estou dizendo que essa aqui é 30, né? Estou só supondo. Mas basicamente é quilowatt-hora que é o que é calculado pela concessionária local. Ok, professor. Então a fórmula, né, é potência, já coloquei aqui pronto aqui, ó. 3.093 watts vezes 8 horas, né? Deu 24.744 watt-hora. Se eu fosse calcular, né, baseado
no valor, tem um exercício mais para frente que pede isso. Se eu fosse calcular baseado no valor lá do quilowatt-hora, né, eu tenho que transformar para quilowatt. Aí lembrando, ó, se eu diminuir a vírgula aqui, né, por exemplo, eu tenho uma vírgula aqui nesse número aqui, né? Essa vírgula tá, né, à esquerda aqui, eu só tenho zero, né? Teoricamente eu só teria zero. Então eu tenho 24.744. Se eu mover ela para a direita aqui, ó, no sentido de diminuir o número, eu aumento o expoente. Lembra da regra que eu mostrei lá? Você tem um número e aí você quer expressar ele, né, em potência de 10 aqui, ó. O A vezes 10 elevado, sei lá, a B, por exemplo. Aí esse B aqui, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, porque ele tanto pode ser zero, que é o número propriamente dito, ele pode ser negativo, que é uma fração, né? E ele pode ser positivo também, né? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo. E o objetivo nosso é elevar ele ao cubo. Então, se eu diminuir o número, ó, e aí, ó, eu movi a vírgula para cá, né? E não é mais 24.744, né? Ele agora é 2.474,4, né? Então, eu tenho que fazer isso para três casas, ó, diminuir o número em três casas, ó, uma, duas, três. Por isso que deu 24,7 kWh. Então, esse foi o consumo do ar-condicionado no mês. Então, no mês aqui, ó, ele, né, ele foi, obviamente, né, foi regulado aqui, né, eu acho até pouco, viu? Mas como se diz, vamos seguir o exercício. Então, falou que a potência total, não fala se é um ou é dois ar-condicionado, né? Mas fala que a potência é 3.093 watts, né? E ele funcionou no mês por 8 horas. Então, deu esse consumo, 24,7 kWh. Agora, as lâmpadas incandescentes, elas funcionaram por 12 horas, né? E tem uma potência de 2.100 watts. Do mesmo jeito, ó, 2.100 multiplicado por 12 deu 25.200 watts hora. Transformando, né? Se eu fosse fazer o cálculo, né? Deu, ó, e diminui a vírgula aqui, né? Você aumenta o expoente em três casas. Uma, duas, três. 25,2 kWh. Agora o dos computadores e dos outros equipamentos do escritório, né? Roteador, impressora, né? Então, o total de 1.500, um computador simples aí que a gente compra, esse que a gente compra já pronto em lojas aí, né, da vida aí, geralmente eles colocam uma fonte de 300 watts, né? E tem uns que tem, eles mostram até a potência real, né, em volt-ampere. Mas para frente, nos próximos exercícios, a gente vai ver essa questão, por que que falam volt-ampere, por que que falam watts, é a mesma coisa? Se não é, né, se tem a nomeação diferente, o que que significa? A gente vai ver mais para frente. Então, 1.500 watts funcionou por 8 horas, deu 12.000 watt-hora de consumo. Fazendo a conversão, deu 12 kWh no mês. Chuveiro elétrico, ó, 8.800. Não fala se é um, se é dois, se é três, né? Então, isso dependendo aonde a chave vai estar, né? Isso aqui pode ser no mais, né, naquele no morno, né? Na potência menor, uns 2, 3. Tem chuveiro aí que na potência menor é 2.200 watts, por exemplo. Então, 8.800 watts, né, que é a potência desses, o somatório dos chuveiros, né? E todos funcionaram por 2 horas. Então, eu estou chutando aqui, né? Que se foram vários chuveiros, eles foram ligados ao mesmo tempo e desligados, né? é, Desde que o somatório, né, desses, não, até que desligado, ligado ao mesmo tempo, não precisa necessariamente. O somatório das potências, né, agora fica mais lógico. O somatório das potências e do tempo que foi consumido vai dar o consumo, né? E no total, todos eles, né, que tiveram somatório de 8.800 funcionaram por 2 horas.
Então, multiplicando aqui, deu 17.600 watt-hora. Fazendo a conversão, deu 17,6 kWh de consumo. Agora, os secadores de mão, né? 5.400 watts de potência funcionaram por 4 horas, né? 5 minutos, né? Sei lá, 5 segundos de um, 5 segundos de outro. E você tem várias pessoas em uma empresa, né? Geralmente, se funcionar de segunda a sexta aí, né? Tem empresa que funciona no sábado, no domingo. A Ambev, por exemplo, ela nunca para. Qualquer hora que você for lá na Ambev, na Heinz também, né? Tô falando só dessas duas porque eu conheço, pessoal. Pode ser que outras acontece isso. Imagina a quantidade de energia que eles não gastam, né? Então deu 5.400 watts, né? A potência aí, a resistência lá do secador, que ele joga um ar, é como se fosse um secador de cabelo, né? Joga um ar quente, 5.400 watts, multiplicado por 4 horas, né? O somatório do tempo aí, convertido para hora, deu 21.600 watt-hora. Fazendo a conversão, né, para se a conta fosse feita aqui, deu 21,6 kWh de consumo. Beleza. Aí ele pede, né, lembra que aqui, ó, organizando de maneira decrescente, ou seja, do maior consumo. Quem que foi o maior consumo aqui? Foi a lâmpada incandescente. Então vai ser da lâmpada incandescente até chegar no menor consumo, que olhando aqui já de cara aqui, ó, foi o computador. Então, para a gente não perder tempo, eu já fiz uma tabela aqui, né, baseada no exercício, ó. Lembra, não tem essa tabelinha aqui, ó? Fiz a tabela aqui. Então, ó, primeiro lugar em consumo, né? Foi a lâmpada, ó, deu 25.200 watt-hora, né? Você fica bobo, né? Nossa, naturalmente, a primeira vez que eu vi esse exercício aqui, eu pensei, "Ixi, chuveiro vai ser o campeão, né? Ele tem maior potência, porém, ele foi só usado no mês inteiro por 2 horas, né? Então, pode ser, né, que o consumo dele seja um dos menores, né? Na verdade, ele tirou o segundo lugar em baixa de consumo, né? Os que consumiram menos foram os computadores. E ainda tem escritório, por exemplo, né, de engenharia, que o pessoal não desliga o computador, deixa ele só hibernando. Principalmente se o pessoal utilizar aqueles computador gourmet, né? Aqueles computador lá da Apple, né? Com aquele chip M1, né? Ele economiza pra caramba. Você quase não deixa ele na tomada aí. Beleza, organizei da ordem crescente para a ordem decrescente. E o que mais, professor? Lá, aqui, ó, nos campos abaixo, justifique o consumo de cada um dos aparelhos, né? Então, inclusive, ó, ele pede, ó, para você justificar da lâmpada, do ar-condicionado, secador, né? E ele pede uma sugestão de melhoria aí, né? Eu fiz uma sugestão aqui, ó. Até esqueci de deixar ela destacada aqui. Até esqueci aqui. Beleza. Então, o consumo maior aqui, ó. Aí eu coloquei aqui. Ah, professor, tem que ser igualzinho que o senhor colocou? Não, isso aqui é só um modelo, ó. As lâmpadas incandescentes foram as que passaram mais tempo ligado, né? Embora elas têm um tempo. O tempo foi de quanto? Deixa eu lembrar aqui. Ó, foi 12 horas, né? Ficaram ligadas. Dependendo, pessoal, a lâmpada não precisa ficar ligada esse tempo inteiro. Eu estou chutando aqui, se for um local em que tem, vamos supor, um escritório de engenharia, né? Dependendo, o local lá onde você faz projetos, ele tem iluminação natural, né? Já trabalhei no local em que tinha iluminação natural. A gente praticamente não utilizava lâmpada durante o dia e a gente trabalhava até as 5 horas. Quando eu era estagiário, né? Eu deixava, eu só trabalhava na parte da manhã.
e era bem iluminado lá pelas janelas, né, as persianas, só quando o sol estava muito, né, tava muito forte, a gente abaixava a persiana, mas ela era um pouco translúcida e o sol, a luz, ela atravessava, ela só melhorava que não ficava aquele sol no nosso rosto, né? Então, o pessoal lá da arquitetura fez um bom trabalho. Então, Professor, opa, sim, o senhor po- tinha falado dessa situação do consumo de energia, né? Ah, porque gasta muita energia e tal. Mas aqui, por exemplo, né, ao ter toda aquela. O pessoal estava querendo efetivar, né? Efetivar aquele projeto lá da Torre de Tesla, né? Que aí é o que? É o que? É se conseguir transmitir, né? Transpassar, né, energia elétrica por torres, né? Sem fio, né? Sem cabeamento. Mas ele falou que para mensurar isso era muito complicado, né? E não quiseram prosseguir, né? Evoluir. é, E que isso você teria porque, energia gratuita, né? Gratuita. porque eu lembro que eu vi um documentário lá do History, né? É, da engenharia elétrica, vocês têm que A ver. torre, então, a torre era gigantesca. É assim, eu tenho um pouco de receio. Podia ser que ele funcionasse? Podia. O problema é que aquela bobina de Tesla, ela, É, é, bobina. ela diminui, por exemplo, você tem que elevar num potencial elétrico muito alto. Aí ela vai quebrando a rigidez elétrica do ar. O que quer dizer isso, professor? Quanto Faz mais raio. você vai aumentando o potencial elétrico, você vai tirando a isolação do ar. Aí o ar ele vai se tornando o quê? Por isso que fica aquele cheiro de fio queimado. Não sei se vocês já foram em algum laboratório, eu não me lembro, tem algumas unidades do Senai que tem. Quando você liga a bobina de Tesla e começa a dar arco elétrico, né? Vai aumentando o potencial elétrico, 25 mil volts, né? Você consegue sentir um fedorzinho, parece de fio queimado. Mas assim, é um cheiro estranho, não é exatamente de fio queimado. É porque ele é muito característico, é o ozônio, né? Que é o O3. Daí o potencial elétrico, ele começa o quê? Mudar o oxigênio, né? Que na forma natural ele é o O2, né? Ele quebra o, a ligação covalente ali do oxigênio e cria uma outra ligação que aí junta três átomos de oxigênio. Aí o ozônio ele tem, né? Ele tem esse cheiro característico. Aí você pensa até que está queimando, mas na verdade não. É o ozônio que está liberando. Mas o pior não é nem o cheiro. O pior é que a isolação do ar ela vai se quebrando. Então, vamos supor, você tem uma cidade aqui, né? Você tem uma rua aqui, um local. E vamos supor que você tivesse uma bobina de Tesla dessa ligada aqui, sei lá, Isso. uma torre, estou chutando, uma torre de 40 metros aqui, como se fosse uma linha de transmissão. Daí, nesse ambiente aqui, ó, o potencial elétrico ele vai aumentando. Tem uma regra, né, que chama a regra da mão direita, né? Você tem um fio aqui, aí nesse fio você tem um potencial elétrico e quando esse potencial ele está ligado, né, e está energizado, a corrente ela vai estar em algum sentido, né? Ou sentido para a esquerda ou para a direita do, do formato que eu estou mostrando no desenho aqui. Daí vai aparecer um campo magnético que o pessoal chama de beta. Na verdade, não é nem um campo magnético, é uma densidade de campo magnético. Então, esse campo magnético aqui, ele vai adensando. O problema é que o campo magnético é invisível, a gente não enxerga ele. Como a gente não enxerga, pode estar aquele sol aqui de rachar, né? Botar um solão lá do meio-dia, você andando aqui, aí o ar aqui, ele vai estar com a rigidez dielétrica, né? O pessoal chama tecnicamente de rigidez dielétrica, né? Que é a isolação. Aí esse ar aqui, em vez de ter nele aqui O2, que é o normal, vai ter O3. Daí o problema não é nem o O3, o problema é porque converteu em O3, porque eu tenho muito potencial elétrico, sei lá, 25 mil, né? 25 quilovolts aqui. Daí pode acontecer, né? Aí, por exemplo, você está andando aqui, aí você levanta o braço, né? Por algum motivo aí de repente dá uma descarga elétrica bem na ponta do seu braço.
que o pessoal chama do poder das pontas, né? As cargas elétricas, né? Por isso que o para-raio, né? O captor lá, o que o pessoal chama de pé de galinha, né? O captor Franklin, ele tem as pontas, porque a descarga elétrica, né? O arco elétrico, o raio, ele vai cair primeiro no local mais alto e segundo no local mais pontudo mesmo. No que tiver mais fininho aqui, esse arco elétrico ele vai bater lá. Ele pode dar uma volta, igual essa linha que eu desenhei aqui, mas ele vai bater aqui. Aí qual que é o problema, né, de utilizar a bobina de Tesla para eu ter energia sem fio? O ar, ele ia ficar o quê? Ele ia ficar com a isolação com nível baixo, ou seja, uma rigidez elétrica baixa. Aí poderia ser que, né, não precisaria nem estar nublado para você tomar um arco elétrico, né? Ou até mesmo algum metal, né, uma pulseira metálica ou sua aliança, né, ou numa mulher aí um brinco, né, aí ele poderia simplesmente dar uma descarga, né, ou você sentir um desconforto, né, poderia ser para ele não quer dizer que ele te mataria, né, dependendo do caso, mas ele iria te provocar um desconforto, né. Até então, a longa distância é complicado, né? Depois vocês digitam aí na internet, chama Y, né? Acho que é WI, Y-Tricity, né? Aí esse Y-Tricity é um outro conceito. Você coloca um equipamento, ele é preparado, ele é sem fio, né? Aí, por exemplo, eu coloco aqui, eu tenho sei lá, uma batedeira aqui de bolo. Uma batedeira de bolo. Aí, geralmente ela tem um fio, né? Pra você ligar na tomada. Aí, nesse caso, ela tem a metade de um transformador instalado dentro dela. E aí, a bancada onde você vai colocar ela, ela tem outra metade de um transformador aqui. Aí, na hora que você coloca ela em cima, no local exato, né? Como se fosse aquele carregamento sem fio, ela consegue fechar o circuito. Aí você liga e a batedeira funciona. O pessoal chama disso de iTricity, é bem antigo, mas é um conceito aí, né? Mas ainda não emplacou. Então, pessoal, assim, como que você vai fazer aqui, né, o relatório aí, né? Então, essas lâmpadas aqui, né, embora a potência seja pequena individualmente, elas funcionam por muito tempo, né? Então, o que que você pode fazer, né? Se você tiver iluminação natural, essa iluminação natural, ela pode servir, né, vamos dizer assim, de backup para você não deixar ela ligada nessas 12 horas. Você colocar um sensor também na sala aí, né? Vamos supor que é uma sala ali de projeto, o pessoal faz projeto e ali realmente está escuro. Ou então é à noite, né? Aí vamos supor que o pessoal vai fazer uma reunião, vai fazer um workshop, por exemplo, e aí eles saem da sala do projeto e vão para essa sala de reunião e aí demora. Aí esse sensor, ele vai perceber, hoje o pessoal chama de domótica, né? É automação residencial, né? Ou, né, de ambientes aí. Aí o Professor, sensor, sim, pois não. só pedir licença aqui, dar boa noite para vocês. Eu vou ter que dar uma saída, aí até Não, a próxima tranquilo. aula. Então, tá? Boa noite para Não, todos aí. tranquilo, né? Eu já passei um pouco aqui do tempo, né? Aproveitei Não, para mas foi gente ótimo aí, deu tirar para a a gente dúvida aqui. entender, beleza. Obrigadão aí, boa noite para todos. Tá bom, fica com Deus. Valeu. Nós já estamos terminando aqui, pessoal. Então, valeu. Então, assim, a dica é você, né, ou usar sensor, né, ou utilizar os espaços, né, o espaço arquitetônico com janelas amplas, né, levantar, tirar a persiana, né, ou mover a persiana aqui, né, igual, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a persiana aqui do lado? Não, né? Acho que eu tenho que tirar mas depois eu mostro aqui direito aqui. Então, assim, utilizar sensor, utilizar persiana, se esse ambiente for naturalmente iluminado, não há necessidade de estar funcionando 12 horas. Outra que o pessoal faz demais, né, que eu não mencionei ainda, é você
é você utilizar a lâmpada com consumo menor, né? Por exemplo, lâmpada de LED, né? Tem um documentário muito interessante que fala sobre a história do LED, né? O LED azul foi um dos mais difíceis da história. Aí tem uma questão lá de construção, né? Tem uma máquina especial que ela gera o cristal do LED, né? Depois coloca aí na internet aí. Eu sei que foi por o History Channel que saiu, mas eu já vi no YouTube aí o episódio praticamente todinho ele lá, né? Então você pode utilizar a lâmpada de LED, né? Lâmpada que tem um consumo menor, né? Aí vamos supor, ó, não tem jeito. Eu vou funcionar às 12 horas aqui, né? Tenho que funcionar às 12 horas, né? Com a luz ligada, porque o ambiente é muito escuro e o projeto é um prédio antigo, né? Tem uns prédios aí europeus aí, né? Que eles são bem escuros e precisa de iluminação, né? Até na parte do dia, né? Beleza, eu coloco uma lâmpada com a potência, né, menor, né, ou seja, uma lâmpada de LED. O equipamento de ar-condicionado, né? O ar-condicionado aqui, ó, ele só funcionou por 8 horas, né? Igual a gente viu aqui, ó. Só, só funcionou por 8 horas. Mas, dependendo, aqui, por exemplo, aqui no núcleo da onde a gente ministra a aula, o ar-condicionado, porque são muitos professores, né? Tem muitos funcionários, né? Tem professor, tem monitor, né? Tem um pessoal do administrativo, tem pessoal da segurança do trabalho, né? Então, o ar-condicionado ele funciona o tempo inteiro, tanto que a gente utiliza uma central de ar-condicionado que é muito mais eficiente do que um ar-condicionado split sozinho, né? Ou um ar-condicionado aquele de janela, né? Que gasta muito mais, né? Então, talvez você consiga utilizando uma central de ar-condicionado, um ar-condicionado que ele é inverter, né? Ou seja, ele nunca desliga, né? O problema, pessoal, não é você desligar o ar-condicionado ou a geladeira, né? Lembra? Meu avô, ele acontecia isso demais. Meu avô ele dormia bem cedo, né? Isso quando ele já estava já bem velho, que não precisava mais trabalhar na roça, né? Ele dormia, eu tô chutando agora, ele dormia, sei lá, umas 10 horas da noite, às vezes ele dormia até mais cedo. Não, antes dele dormir, ele já desligava a geladeira e só ligava ela no outro dia. Então, as carnes, elas viviam, né, descongelando, isso é muito ruim para a conservação de alimentos, né? Então, você utilizar um ar-condicionado ou uma geladeira, ou seja, o equipamento de refrigeração que ele tem a tecnologia inverter. O que que é a tecnologia inverter, assim, dizendo em linhas gerais, né? Ou da uma forma mais simples possível. O inverter, ele nunca desliga. O problema é que um ar-condicionado antigo, né? Uma tecnologia antiga, uma geladeira, Frigidaire, né? Minha mãe já teve uma dessa. Uma geladeira antiga, ela desliga de tempo em tempo. O problema é que quando você desliga e liga novamente, além dela gastar mais tempo para gelar e voltar aquela temperatura, né? Fazer aquela entropia para voltar para a temperatura que está lá no timer, não, lá no termostato, né? Ela demora mais tempo, né? E também ela ela gasta a potência, praticamente a potência total do equipamento. Então, isso não é eficiente. Aí, o que que o inverter faz? Eu cheguei na temperatura que eu preciso, sei lá, 22 graus, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai baixar a potência do compressor e vai trabalhar sempre mantendo uma potência baixa ali. Aí na hora que a temperatura começa a mudar, o que que ele faz? Ele dá aumentada na potência, demora menos tempo para refrigerar, né, o ambiente ou o alimento, né? Demora menos tempo e daí ele volta a trabalhar numa potência super baixa. Então, na verdade, o inverter, né, para vocês explicarem aí, né, para o pessoal, né, o inverter ele nunca desliga. Esse literalmente nunca desliga. A geladeira clássica, o ar-condicionado clássico, ele desliga de tempo em tempo.
O problema é que esse desligar de tempo em tempo demora mais para resfriar, para a temperatura que ele está setado, e geralmente quando ele liga na potência total. Porque aí por isso que o pessoal, né, desligava a geladeira e acontecia, né, estragar os alimentos e que poderia também estragar o equipamento também, né? O secador de mão, né? Você pode, por exemplo, aqui, ó, possui um tempo menor, né, que é 4 horas. Inclusive, né, igual eu falei, eu já dei até a dica no início aí, né? Ele tem ali o sensor, ele tem um timer, ele não vai ficar funcionando o tempo inteiro ali. E o secador de mãos, né, ele é até mais prático do que você utilizar, né, guardanapo aí de papel. Você vai ter que estar trocando o guardanapo de papel o tempo inteiro. Ele é uma solução, vamos dizer assim, mais ecológica aí, né? E ele tem baixa potência aí, né? Até que, assim, dicas, a dica assim mais pontual para um secador de mão é você setar ele, sempre lembrar de setar, às vezes ele já vem até funcionando nesse modo, né? Que aí você colocou em cima do sensor, ele funciona, sei lá, por 6 segundos. Às vezes você tem até que trocar a quantidade de tempo que você quer que ele funcione. Porque a resistência dele aquece bem rápido, já seca a sua mão ali, só que aí passou 5, 6 segundos, né? A quantidade de tempo que ele está setado, ele para. Só se você tirar e colocar de novo é que ele volta a funcionar novamente. Chuveiro, né? O chuveiro, realmente o pessoal emociona na hora de, né? Mas só que um chuveiro, ele é um equipamento, pasmem, viu? Eu tô falando isso, né? Mas é, um chuveiro, geralmente, o ideal é você utilizar ele, né, por 5 minutos, né? No mais tardar 10 minutos, às vezes até menos, né? Uns 5 minutos, dizem, né? Segundo os especialistas aí, né? Uns 5 minutos é o suficiente para esse chuveiro estar funcionando, porque geralmente numa residência, né? Aqui a gente está falando que é no escritório, né? Mas numa residência aí, geralmente o chuveiro ele é o vilão, né? Ele que gasta mais porque as pessoas não têm controle na hora de utilizar, né? O computador, né? Computador é o que tem a mais baixa potência, por isso que eu coloquei aqui. Na média, é 300 watts cada computador, né? Inclusive, dependendo, ele já vem com um ponto de força ali, que ele inclusive alimenta a tela do computador, né? Você pode utilizar até para ele alimentar, trabalhando no escritório, que o computador que eu utilizava, ele alimentava a tela e a impressora que ficava ali perto para imprimir memorial descritivo e outros documentos aí que precisavam. Então é isso, pessoal. Aí tudo que eu falei aqui, eu compilei, né? Eu compilei aqui, coloquei nessa sugestão de melhoria. Então vocês devem fazer isso, né? Deixa eu pegar a folha de vocês aqui, ó, nesses espaços. Aqui, ó, é uma dica interessante. Isso aqui, ó, ele é aquele underline, ó, lá do teclado, ó. Essa linha aqui, ó. Você aperta no Shift, né, underline, ó, ele aparece aqui, né? Não é uma linha de verdade aqui. Então, se você for digitar aqui, né, o ideal é você apagar essa linha e deixar só o espaço em branco. É uma dica interessante para vocês digitarem aqui. Ah, não, professor, eu vou imprimir e eu vou escrever de próprio punho. Não, beleza. Aí eu vou imprimir, né? Eu tenho um scanner, ou então vou utilizar aquele. Eu utilizei bastante, meus sobrinhos lá, né? Principalmente aí na época da pandemia, né? A gente tirava a foto e aí ele tirava o print ali de cada folha da atividade para mandar lá para o professor. Beleza? Então é isso, pessoal. Salvar aqui. Então, hoje a gente fez a análise aí, né? Retrocedeu aí. Eu achei interessante essa dúvida, que realmente vocês viram, né? Que eu demorei uns 30 minutos aqui, mais ou menos, para resolver aquela questão, né? Dessa última parte aqui, ó, dessa lei da malha aqui, que o aluno não tinha entendido. Espero que
né? É igual o colega falou aí, né? Vocês vão lendo, vão refazendo o exercício para vocês entenderem como que ele, né? Como que ele funciona, tá bom? Então é isso, pessoal. Isabela, Josieldo, fica com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Até amanhã já vai estar disponível para vocês a gravação de hoje, né? E daí eu vou, pelo menos os exercícios que eu já fiz, eu já vou gerar logo o PDF, né, dessa apresentação para vocês já ir acompanhando, beleza? Então tá, pessoal, vou parar aqui a gravação.